Esse é o vídeo mais longo da história dos vídeos mais longos. Eu vou dividir ele em duas partes. Essa é a primeira e a segunda você vê amanhã. Essa é a história da minha vida. Eu espero que você goste. Oi, gente. E o avião passa na hora que eu falo oi, né? Começa a gravar, como sempre. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu quero contar a minha história com Deus. Muitas pessoas me perguntaram a respeito de qual religião eu tenho. Bom, a minha história com Deus, ela é muito complicada, conturbada, e houveram muitos inícios, meios e fins e recomeços, como toda boa história com Deus, não é verdade? Se você já leu a Bíblia, você sabe que os piores se tornaram os melhores depois. Muitas pessoas me perguntaram se eu tenho alguma religião, se eu sou ateu, se eu sou o que eu sou, né? Porque eu falo muito de Deus, mas eu raramente falo o nome da minha religião. É porque esse é um canal do YouTube que eu procuro preservar o direito de todos de serem quem são e acreditar no que quiserem acreditar. Eu tenho meus princípios, eu tenho minha maneira de pensar, mas eu não raramente vou discutir política ou religião, entende? Eu não sou esse tipo de pessoa que discute essas coisas, porque eu acredito que todo mundo tem o direito de ser quem quiser ser, ok? Mas eu peço que respeitem a minha opinião também, deixando claro que todos os comentários nesse vídeo eu reviso antes de permitir que eles entrem ou não nos vídeos. Então, se você quiser me ofender, por favor, se retire agora desse vídeo, tá? E se você possui outra religião diferente da minha e do que eu vou dizer hoje, eu digo que eu acredito em Deus e Jesus Cristo. Se você é cristão, independente da sua religião, eu acho que eu posso ter coisas interessantes para te dizer hoje e que podem acrescentar na sua caminhada de fé. Então, continue assistindo esse vídeo se você é um cristão. Agora, se você não acredita em Cristo, aí eu acho que você tá no vídeo errado, né? Não vai funcionar pra você. Bom, então vamos lá, parar com esse suspense todo. Eu sou católica apostólica romana, desde o meu nascimento até hoje. Eu cresci, fui criada dentro da igreja, indo à missa todos os domingos, desde o dia em que eu nasci até hoje. Eu ainda sou católica apostólica romana e frequento a igreja católica. Quando eu nasci, desde muito cedo, eu frequentei uma comunidade chamada Paróquia São Domingos. E eu frequentei por muitos anos, praticamente até os meus 18 anos, mais ou menos. Até os meus 18 anos de vida, do 0 aos 18 anos de vida. E meu bebê tá aqui. Eu frequentei essa igreja, essa comunidade. A igreja católica, para quem não entende muito sobre a igreja católica, eu vou dar uma prévia aqui, bem rapidinha, do que acontece. Dentro da igreja católica, todas as igrejas católicas que você encontrar pertencem à mesma igreja, católica apostólica romana. Só que em cada bairro possui uma comunidade ou paróquia, ok? Que é o quê? Vamos dizer assim, para você entender, que você que não é católico entender, uma filial da igreja católica em cada bairro, para que você sempre tenha uma igreja próxima à sua casa, ok? Então eu participava dessa comunidade até os 18 anos. E o que acontece? Eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu fui batizada, fiz minha primeira Eucaristia. Eu participava da infância missionária, que eram crianças que evangelizavam crianças. Eu participei da infância missionária. Eu fui catequista por alguns bons anos. Na época que existia a Secretaria Samuel, eu participei da Secretaria Samuel, cuidando das crianças durante o grupo de oração. Fiz parte de alguns ministérios de dança que existiam naquela época. Existiam muitos. Às vezes a gente sempre montava ministérios de dança, só que sempre entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. E a gente sempre fazendo coreografias, ensaiando. Fui vice-coordenadora do grupo de jovens Maranatá, que existia
que nós criamos na própria comunidade. Não, é paróquia, ela era uma paróquia antes. Fui vice-coordenadora desse grupo de jovens. Eu participei de muita coisa por muitos e muitos e muitos anos. Muita coisa mesmo, gente. Eu não tenho nem como explicar. Eu ficava o final de semana inteiro dentro da igreja. Sempre. Desde muito cedo, eu e minha irmã, a gente pegava a nossa mochila, ia pra igreja e praticamente só voltava na segunda-feira. Era mais ou menos isso. E o que acontece? Com o tempo e a convivência, certas relações, elas vão se desgastando. Isso é na vida normal, na vida cotidiana. E eu tinha muitos amigos, muitos amigos naquela comunidade, naquela paróquia. E acontece que um dia teve um passeio que muitos dos meus amigos marcaram. Todos foram e não convidaram apenas eu e a minha irmã. Nós ficamos muito sentidas, magoadas, tristes por isso, entende? Porque não pelo passeio em si, mas pela não consideração que tiveram a nós. Terem ido todos os jovens passear, todos juntos, tal, e nós não fomos convidados naquela época, nós duas, para irmos. Talvez por ter esquecido, talvez por realmente não querer nos convidar. Eu não guardo rancor a respeito disso, eu não guardo raiva ou sentimento nenhum desse tipo, porque isso fez eu ter esse meu crescimento pessoal, esse meu amadurecimento, entende? Quando isso aconteceu, nesse dia eu estava escalada para trabalhar para ficar na acolhida na porta, na igreja, na missa naquele dia. E eu fui, e quando eu cheguei, eu coloquei o primeiro pé no estacionamento, chegaram todos os carros, com todos os jovens. Foi saindo todo mundo dos carros, felizes, brincando, contando como foi, que tinha piscina, que fizeram isso, que fizeram aquilo. E eu me senti a pior das pessoas, eu me senti deslocada, eu me senti magoada. Naquela época eu me senti magoada. Eu tinha 15 anos de idade, né? E naquele dia eu lembro que eu fiquei na porta fazendo acolhida. E todos eles entraram, tal, foi todo mundo se sentando para participar junto na missa. E acontece que naquele dia aconteceu algo incrível comigo. Uma coisa... me emociono só de pensar. Eu entrei pela porta da igreja e eu olhei para frente. Eu olhei ali e eu vi uma cruz. No momento que eu olhei e eu vi aquela cruz, e eu fiquei olhando ela, olhando, pensando, naquele momento caiu a minha ficha de que todas as vezes que eu fui para a igreja, daquele dia para trás, eu fui pelos motivos errados. Eu fui por pessoas, eu fui por músicas, eu fui por coisas que eu gostava de fazer, mas que não necessariamente incluíam Deus. Eu fui por todos os motivos, menos o motivo certo. E naquele dia eu fui por Deus. Eu fui pelo que eu acreditava, eu fui por quem eu amava. Só tinha uma pessoa que importava pra mim naquele dia dentro daquele lugar. Só tinha uma pessoa que não tinha me magoado ou me ferido naquele dia. E era Deus. Era por Ele que eu estava ali. Era por Ele que eu deveria ir todos os domingos na missa. É por Ele que eu deveria fazer tudo o que eu fazia. E até naquele momento eu não tinha percebido isso. Eu tinha 15 anos também. Não vamos, né? Não vamos também ser tão duros. Tinha 15 anos de idade. Mas naquele momento eu percebi que de nada tinha acrescentado na minha vida as coisas que eu fiz até então. Que realmente o que importava era eu ir por Ele. Então naquele dia eu decidi uma coisa comigo mesma. Eu percebi que não importava a comunidade que eu estivesse. Eu tinha que estar procurando Deus, independente de qualquer coisa. Eu lembrei que perto da minha casa tinha uma comunidade pequenininha, uma igrejinha amarela pequenininha, que
ficava praticamente na esquina da minha casa, mas que até então eu fui quando eu era muito criancinha, porque era a comunidade do meu avô. Meu avô ajudou a construir aquela igreja e meu avô sempre foi até o dia da morte dele para aquela igreja. E eu pensei, eu vou lá. Eu não vou andar 30 minutos até uma outra comunidade. Eu vou nessa aqui. Nessa aqui onde ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe que eu canto, ninguém sabe que eu sei dançar, ninguém sabe que eu fui catequista, ninguém sabe que eu cresci dentro da igreja, ninguém sabe quantas horas eu passei estudando a Bíblia, ninguém aqui me conhece. Apenas Deus. E para mim bastava. Era uma comunidade diferente em alguns aspectos. Eu fui criada na Renovação Carismática Católica. Eu sempre gostei muito de louvar e dançar e bater palma. E as músicas são um pouco mais calmas, mais paradas. É uma coisa um pouco mais branda, entende o que eu quero dizer? Mas também foi um momento muito importante para mim, porque eu comecei a me conectar comigo internamente. Porque quando você está louvando, cantando e dançando, você está se conectando com Deus, está falando com Deus, você está feliz naquele momento, você está exultante de alegria. Mas também tem que ter a calmaria. Você também precisa daquele momento em que você para, silencia e fala com Deus. Ou simplesmente escuta. Porque quanto nessa vida nós queremos falar e nós não queremos escutar, não é verdade? Então eu parei para escutar Deus e o que Ele queria me dizer naquele momento, naquela comunidade. E ali eu continuei. O que aconteceu então? Eu conheci um rapaz, falava muito sobre Deus, sabia muito sobre Bíblia. Nós discutíamos muito a respeito de Bíblia, falávamos sobre passagens. Até então eu achei ele muito legal. Me apaixonei por aquele rapaz. Ele me pediu em namoro. E aí eu descobri que ele era evangélico, né? Nós namoramos por 2 anos. E foram 2 anos eu acreditando que eu traria ele para minha religião. E 2 anos que ele tinha convicção de que ele iria mudar a minha maneira de pensar e que ele iria me levar para dele. Eu tenho muitos amigos evangélicos. 90% das músicas que eu gosto são evangélicas. Eu não tenho nada contra pessoas de outra religião, contanto que elas respeitem a minha, contanto que elas respeitem minha maneira de pensar, contanto que elas entendam que eu já me encontrei nessa vida. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho o meu caminho e eu respeito todo mundo que tem encontrado o seu. Só que nesses 2 anos de namoro foram muito prejudiciais para nós. Porque mesmo nós lendo muito a Bíblia, falando muito sobre Deus, vivendo castidade, fazendo todas as coisas da maneira que nós fazíamos, ainda fazendo tudo isso, ele não ia para dele e eu não ia para minha. Porque nós só tínhamos o final de semana para nos ver, nós trabalhávamos a semana inteira. Então eu me afastei do meu caminho. E ele se afastou do dele. E depois de 2 anos de namoro, as coisas começaram a ficar cada vez piores e piores. Por quê? Porque a gente sabia que não ia ter um futuro. Nós sempre pensávamos, nós vamos nos casar em qual igreja? Eu vou casar na católica. E ele falava, eu quero me casar na igreja evangélica. E nós dois éramos convictos de casar só no cartório, jamais, nunca. A bênção de Deus é importante. E o que acontece? Então o casar não estava funcionando, essa ideia não... E como você é cristão, você sabe que você está namorando ou pensando em casar um dia. Se não, qual é o motivo para esse namoro? E isso começou a se tornar uma aflição na nossa vida. Nós pensávamos, se um dia nós tivermos filhos, como vai ser? Eles vão ser católicos ou evangélicos? Eu dizia católicos e ele dizia evangélicos. Nunca ia dar certo, jamais ia dar certo. Até que eu percebi isso. Só que quando você gosta de uma pessoa, você fica tentando encontrar soluções onde não existem. Você fica tentando mudar a pessoa. E foi aí que eu aprendi a primeira grande lição da minha vida. Você não muda uma pessoa. Ou você aceita ela como ela é, ou você deixa ela partir. Porque mudar uma pessoa você nunca vai conseguir. Jamais. As
pessoas mudam quando elas querem, não quando você quer que elas mudem. E eu fui chamada naquela semana pela minha irmã para participar de um retiro chamado EJC, que só de falar eu já tô sorrindo, porque o EJC, quem já participou do EJC sabe o que eu tô dizendo, é um retiro para jovens incrível, fenomenal, maravilhoso. Eu fui, me joguei de cabeça e fui. Porque eu queria, eu já sabia o que era, já tinha noção do que era e eu fui, claro que eu fui. Só que chegando no EJC, eu vi jovens cantando, dançando, louvando, cozinhando. Jovens que passaram horas e horas cortando batata, descascando batata, fazendo comida, fazendo arroz, fazendo feijão. Era dividido em vários grupos. Eram mais de 300 pessoas que trabalhavam nesse retiro. E eu vi jovens louvando, cantando, sabe, fazendo coisas fenomenais. E eu vi aquilo e me deu uma sede, aquilo me tocou aqui dentro. E eu lembrei de quantos anos eu fiz isso, quantos anos eu participei. E me deu uma saudade de Deus. Uma saudade que me matava, uma saudade que me quebrava no meio. Era como se eu tivesse dormido por 2 anos e realmente, assim, de repente, eu acordei, sabe? Eu acordei, eu olhei e eu falei, meu Deus do céu, eu quero isso de novo pra mim, eu quero. E naquela semana eu terminei aquele namoro. E tudo fez sentido na minha mente. Eu cresci muito com isso. Eu acho que foi Deus mesmo que colocou ele no meu caminho para que eu entendesse o que eu queria para minha vida, para que eu fizesse escolhas corretas, para que eu conseguisse discernir o que era o certo e o que era errado. E isso mudou minha vida. Hoje eu crio meus filhos naquela comunidade pequenininha, amarela, na esquina da minha rua. Os meus filhos vão à missa comigo todos os domingos, desde o dia que nasceram até hoje, todos os domingos. Com 3 dias que eu tive minha cesárea, tava lá eu na igreja, na missa, com o bebê no colo. E quando o Miguel nasceu também, a mesma coisa. Eles são super comportados, quietinhos, eles podem ser os maiores espoletas do mundo quando estão em casa. Se entrar na porta da igreja, eles... silêncio total. Eles aprenderam desde muito cedo a respeitar, a prestar atenção na missa, a participar da igreja. É uma coisa que eu incentivo muito eles, porque eu acho que é do berço que você ensina esses princípios. Se eu soube exatamente quem eu era e soube exatamente até onde eu podia ir e até onde eu podia voltar, foi porque eu tive um berço. Foi porque eu tive ensinamentos dentro de casa, eu tive exemplos dentro de casa. Eu cresci num lar onde minha mãe era católica e meu pai era evangélico. Sim, o meu pai era evangélico, não praticante. Ele foi por muitos anos na vida dele e quando ele percebeu que ele não poderia fazer isso, dividir a família, metade para uma igreja, metade para outra. Então ele decidiu não ir na dele, se anular de uma igreja, de ter uma religião, para que minha mãe levasse nós duas, eu e minha irmã, para a igreja. E depois dos meus 13 anos de idade, mais ou menos, graças a um padre chamado Padre Léo, que nós escutávamos muito ele na Canção Nova, o Padre Léo, ele abriu a cabeça do meu pai. Meu pai escutava meio que de rápido, estava mexendo no computador ali e tal, e minha mãe ouvindo o Padre Léo, e ele começou a ouvir o que o Padre Léo dizia. E o meu pai se converteu ao catolicismo, o meu pai foi batizado, foi crismado, fez tudo direitinho, perfeitamente. Quando ele tinha 16 anos, ele e minha mãe se casaram na igreja católica, mas ele fez isso porque ela queria, não porque era o que ele queria, entendeu? Mas depois, quando eu tinha 13 anos, o meu pai se tornou católico e desde então ele sempre foi na missa conosco. E hoje ele é um católico 10 vezes mais católico do que eu e minha mãe, todo mundo junto. Meu pai chega a ser chato de tanto que ele pega no pé de todo mundo. Mas eu tive um berço. Eu lembro de quando eu era criança, eu ficava com preguiça de ir pra igreja e não queria ir. Aí eu falava pra minha mãe, eu não quero ir. Ela, você vai sim.
Aí eu pensava, meu pai é evangélico, então, né, vou puxar pro lado da sardinha dele, aí ele vai deixar eu ficar em casa. Papai, eu não quero ir na missa hoje. E o meu pai, com toda a sua sabedoria, dizia, você vai com a sua mãe sim. Então assim, mesmo ele não sendo católico na época, ele sabia que era melhor eu ir para uma igreja e ter uma fé, ainda que ele não tivesse. E meu pai me contava todas as histórias da Bíblia, tudo que eu sei da Bíblia foi meu pai que me ensinou. Meu pai conversando comigo, meu pai sempre dialogando comigo desde muito pequena. As historinhas para dormir sempre foram as histórias da Bíblia, sempre. Então essa é a minha fé. Vocês tanto me perguntaram, é nisso que eu acredito. É essa fé que eu vivo, essa fé que eu creio, essa fé que eu prego. Agora, se você é de outra religião e você está escutando isso, eu não estou dizendo isso para que você venha para a minha religião. Fique na sua igreja. Seja quem você quiser ser. Mas o meu conselho para você é, quando você for para a igreja, saiba o motivo pelo qual você está indo. Eu vou por Deus, mais ninguém. Ou você mesmo que vai para uma igreja e fica julgando as pessoas, sabe? Ai, olha, aquele ali vai para a igreja, mas fez tal coisa. Ai, olha aquele ali, tá no segundo casamento. Ai, olha aquele ali. Vai para a igreja porque você está procurando Deus. Vai para a igreja porque você está procurando a sabedoria de Deus. O seu maior exemplo tem que ser Deus e Jesus. As pessoas dentro da igreja, elas são falhas, elas são humanas. As pessoas que vão para trás, que estão dentro da igreja, elas são pessoas doentes. Entenda o que eu quero dizer. Elas são pessoas doentes procurando a cura da alma delas. Procurando a cura, que é Deus. Então são pessoas pecadoras que lutam contra o pecado. Quer dizer que elas não pecam? Não, não quer dizer que elas não pecam. Elas pecam sim. Todas as pessoas pecam. Mas tem umas que resolvem lutar contra isso. Essas são as que estão dentro da igreja. Então dentro da igreja você vai encontrar pessoas que vão te deixar de lado? Talvez. Você vai encontrar pessoas que só estão ali para se aparecer? Talvez. Você vai encontrar pessoas que não são um bom exemplo? Sim. Pessoas que bebem até cair? Sim. Pessoas que dizem ser uma coisa na igreja e em casa são outras? Sim. Mas elas estão ali porque elas estão procurando um caminho melhor. Elas estão tentando ser pessoas diferentes. Se você for um dia para sua igreja, vá, porque você está procurando Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa sou eu. Essa sou eu nua e crua. Essa sou eu como eu sou, como eu penso. Então essa é a minha história. É nisso que eu acredito. Vocês tanto me perguntaram, então eu estou respondendo, ok? Pense qual é o seu caminho e pense o motivo pelo qual você está seguindo ele. Se o motivo for Deus, vale a pena. Se o motivo for as pessoas, as situações, a música, não vale a pena, tá? Eu canto, eu tenho um dom maravilhoso de cantar. E muitas pessoas me perguntam, por que você não canta mais? Meu Deus do céu, por que você não canta mais na igreja? Eu não canto mais na igreja por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou mãe. Eu assumi o papel de mãe e resolvi me casar e viver essa vocação. Eu não posso abandonar meus filhos e ficar enfiada dentro da igreja o dia inteiro, porque a minha vocação é criar 2 homens para Deus, que são meus filhos. Eu tenho que estar com eles, e eles são muito pequenos. E o segundo motivo pelo qual eu não canto na igreja é porque eu quero cantar para Deus, mas muitas vezes eu tenho medo de estar cantando para o meu ego, para mim, e não para Deus. Quando eu canto uma música e gravo uma música aqui em vídeo, eu estou pensando em Deus naquele momento, me deu uma vontade louca de cantar, então eu gravo o vídeo. Eu sei que eu estou cantando para Ele, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja adorado, para que Ele seja amado.
Só que muitas vezes nós vemos a igreja como se fosse um palco de exibicionismo, como se nós queremos mostrar o quanto nós somos talentosos. E Deus não quer isso de mim. Ele não me deu o meu dom, Ele não me deu o meu talento para me usar para meu benefício, e sim para Ele. Então eu não me sinto segura de cantar na igreja. Como que eu posso dizer? Eu me sinto segura sim de cantar, sei fazer isso muito bem, amo fazer isso, mas eu tenho medo que o meu amor pela música seja maior do que o meu amor por Deus. Entende o que eu quero dizer? Eu amo tanto a música que eu preferi largar ela, porque eu não quero que ela venha antes de Deus na minha vida. Eu vou cantar pra vocês agora um pedacinho de uma música que tem tudo a ver com isso, é só pra fechar esse vídeo. É uma música linda e que essa música abriu a minha cabeça no dia em que eu decidi que Deus seria tudo pra mim. Eu não quero ir por atalhos, eu quero seguir o caminho que Tu preparastes pra mim, Senhor. Eu quero agradar o Teu coração e Te obedecer é sempre o melhor. Eu não quero ter Tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, vou me quebrantar, vou passar pela cruz. Nela viver, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, e portanto Te amar. Vou passar pela cruz e me arrepender, vou passar pela cruz, erguer um altar onde a oferta sou eu, crucifica o meu eu, Te agradeço, ó Jesus. Eu não quero ir por atalhos, só tem um caminho, uma verdade, e Ele é a vida. Essa é quem eu sou. Goste você ou não. Um beijão. Não esqueça do amor maior. E não esqueça que eu não tô aqui tentando te convencer a acreditar em Deus. Eu só estou aqui tentando te lembrar que Ele ainda acredita em você. Tchau, tchau.